Bem-vindos ao debate. Hoje analisamos uma passagem fundamental do livro do Gênesis, o chamamento de Abrão, com base nos comentários de Marie-Noël Tabout. Este momento é, de facto, o ponto de partida para a fé judaica, cristã e islâmica. Exato. E a nossa análise foca-se numa questão central. Como é que devemos interpretar a essência do comando divino a Abrão? Lek leka, em hebraico. Precisamente. Devemos entendê-lo como uma exigência radical de obediência perante o desconhecido ou como uma revelação do plano de Deus para a felicidade humana. Para mim, o ponto central é que este chamamento é, antes de mais, um convite à felicidade, centrado no bem do próprio Abrão. Eu vejo a questão de outra forma. Penso que o fundamental aqui é a natureza incondicional do comando e a resposta, de facto exemplar, de fé pura de Abrão. As promessas, na minha perspectiva, são uma consequência da sua obediência e não a motivação principal. A minha posição assenta, numa interpretação que eu considero mesmo reveladora, proposta pelo grande comentador judeu Rashi no século XI e que é destacada no nosso material de referência. Ele lê Lek Lecha não apenas como vai, mas como vai por ti, para teu bem e para tua felicidade. Olha, o que eu acho verdadeiramente fascinante nisto é que subverte a ideia comum da obediência religiosa como um ato de pura submissão. Aqui, a obediência e a realização pessoal estão intrinsecamente ligadas. A Marie-Noël Tabout capta perfeitamente esta ideia ao afirmar: se Deus chama o homem, é para a felicidade do homem, não para outra coisa. No fundo, o que está em jogo é a própria imagem de Deus. É um soberano que testa a lealdade dos seus súbditos ou é um pai que guia os seus filhos para a felicidade? A interpretação de Rashi defende a segunda opção. E isso muda tudo. As promessas que se seguem uma grande nação, uma bênção para todos, não são um bónus, são a própria definição da missão. A fé de Abrão é, portanto, a sua adesão a este projeto divino de felicidade. Essa é uma visão, reconfortante, sem dúvida, mas eu penso que ela corre o risco de diminuir a dimensão heroica do ato de Abrão. A minha abordagem parte da literalidade do texto hebraico. As duas palavras lek leka são um comando direto e enfático. Tu, vai. Gramaticalmente, como a própria Tabout salienta, o texto não diz mais nada. Aliás, ela mesma descreve a leitura de Rashi como uma sobreinterpretação crente, um comentário espiritual que se afasta da letra do texto. E esta distinção é crucial. O que o texto descreve é um relato de vocação, o que em teologia se designa por uma mise à part, ou seja, Deus está a separá-lo, a retirá-lo do seu contexto para uma missão única. É um ato que exige um corte radical com o passado, uma resposta dada sem garantias prévias ou uma compreensão total dos benefícios. A grandeza de Abrão, o que o torna pai na fé, está na sua partida imediata, como o texto laconicamente afirma. Abrão partiu, como o Senhor lhe tinha dito. É a fé em estado puro, como a carta aos Hebreus sublinha ao dizer que ele partiu sem saber para onde ia. Se o benefício fosse claro desde o início, não falaríamos de fé, mas de um investimento bem calculado. Mas ao classificar a interpretação de Rashi como uma sobreinterpretação, não estaremos a empobrecer o texto, a limitá-lo a uma leitura excessivamente literal? A tradição exegética judaica sempre viu nestas palavras uma profundidade que vai para além do simples comando. Tabout, ao destacar esta leitura, não a está a descartar, pelo contrário, está a usá-la para revelar uma verdade teológica que é essencial. A iniciativa divina é sempre para o bem do ser humano. Por que razão Deus chamaria Abrão, se não para o conduzir a um bem maior? Reduzir o chamamento a um mero teste de obediência cega parece-me pintar um quadro de Deus como um tirano arbitrário, o que contradiz a imagem que o resto da narrativa bíblica constrói. Certo, entendo. Mas eu não diria que é um teste de obediência cega, mas sim de confiança radical. A questão não é empobrecer o texto, mas sim respeitar a sua sobriedade e a ordem dos acontecimentos. Repara, a própria comentarista que usamos como base adverte contra excessos de interpretação, chegando a classificar outra leitura, vai para dentro de ti, como pura fantasia. Isso mostra a importância que ela dá à distinção entre o texto original e o comentário espiritual que vem depois. E a minha pergunta é esta: se a felicidade era a oferta principal, por que é que o texto enfatiza tanto que Abrão perde a terra, a parentela, a casa do pai, em vez de detalhar o que ele ganha? O foco está no sacrifício, na renúncia.
É isso que torna a sua obediência tão notável. Ele não age com base numa análise custo-benefício. Reconheço que o texto sublinha o sacrifício, mas vejo de forma diferente. O sacrifício não é um fim em si mesmo, mas o preço da promessa. Vê a estrutura da passagem. O comando "deixa a tua terra" é imediatamente seguido pela razão. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O comando e a promessa são inseparáveis, formam uma única unidade. Deus não diz "vai" e depois talvez te recompense. Ele diz "vai" porque este é o plano grandioso que tenho para ti e através de ti. A fé de Abraão não é um salto no vazio, mas um passo que se apoia firmemente na palavra de Deus. Ele troca seguranças humanas, visíveis e limitadas, por uma segurança divina, invisível, mas ilimitada. Não é um ato irracional, quer dizer, é um ato de confiança numa razão maior. A tua visão de que comando e promessa são inseparáveis é interessante, mas a minha dificuldade com essa linha de raciocínio é que ela subestima a inverossemelhança. A inverossemelhança total dessas promessas no momento em que são feitas. Abraão tem 75 anos, a sua mulher, Sara, 65, e não tem filhos. A promessa de uma grande nação não é apenas grandiosa, é humanamente absurda. Por isso, a carta aos Hebreus citada no material é tão precisa. Diz que é graças à fé que Abraão obedece. A fé é a causa, a bênção é o efeito. Ele confia na pessoa que o chama, não na plausibilidade do plano. A sua fé seria condicional se ele pensasse: eu vou porque o que me prometeste faz sentido. Mas o texto sugere algo muito mais radical. Eu vou porque tu me o disseste. A pureza do ato reside precisamente em agir contra todas as evidências humanas. Mas não será precisamente esse o ponto? A fé não opera naquilo que é provável, mas naquilo que Deus torna possível. A promessa não é um plano de negócios, é uma declaração do poder divino que transcende a lógica humana. Ao apresentar a promessa, Deus não está a oferecer um contrato, está a revelar a sua identidade como aquele que cria a partir do nada. A fé de Abraão é um modelo para o crente que, como diz o comentário de Tabet, sabe que, aconteça o que aconteça, Deus o leva para a sua realização, para a sua felicidade. Ele não parte porque ignora a dificuldade, mas porque confia que o Deus que o chama é maior que a dificuldade. Portanto, não é um passo contra a razão, mas um passo para além da razão humana, ancorado na fidelidade de Deus. E, no entanto, a própria comentarista descreve a partida de Abraão como um salto no desconhecido. Esta expressão não é trivial. Um salto implica uma ruptura, uma descontinuidade. Ele abandona as suas 3 seguranças fundamentais: o país, a parentela e a casa do pai. Abandona toda a sua estrutura de identidade. E o que o texto nos diz sobre a sua reação? Há uma sobriedade no texto hebraico que me arrepia. Abraão partiu, ponto final. Este silêncio é ensurdecedor. Não há diálogo, não há negociação, não há um pedido de mais detalhes. Apenas o comando e a obediência imediata. É a pureza deste ato de despojamento total que o estabelece como modelo. A felicidade pode, de facto, ser o destino final, a consequência última deste caminho. Mas o primeiro passo, o ato fundador, é um ato de fé pura e despojada perante o desconhecido. Percebo a força desse argumento, mas continuo a pensar que ele isola demasiado o primeiro passo de todo o caminho. A narrativa bíblica é uma história contínua. Este primeiro chamamento estabelece o padrão para toda a relação entre Deus e a humanidade na Bíblia. E qual é esse padrão? É um Deus que liberta da escravidão para uma terra prometida, um Deus que promete um Messias para a salvação. A iniciativa divina é consistentemente apresentada como um movimento em direção à vida, à libertação e à benção. Ver o chamamento de Abraão primariamente como um ato de obediência desinteressada seria criar uma exceção a esta regra fundamental. A interpretação de Rashi, vai para teu bem, parece-me mais consistente com a revelação global de quem é Deus. Pois, mas talvez a tensão seja precisamente o ponto. A fé não é confortável. Talvez a Bíblia nos apresente um Deus cuja benevolência não anula a sua soberania absoluta. A sua bondade não significa que os seus caminhos sejam sempre compreensíveis para nós. O exemplo de Abraão ensina-nos que a relação com Deus exige momentos em que a confiança tem de preceder a compreensão.
Se a fé fosse apenas aderir a um plano de felicidade claramente delineado, onde estaria o desafio, onde estaria o crescimento? A partida sem saber para onde ia não é um pormenor, é a essência da experiência de fé que o texto quer transmitir. Ele torna-se o pai dos crentes, não porque lhe foi prometida a felicidade, mas porque acreditou na promessa quando ela parecia impossível e obedeceu quando o comando era radical. Em última análise, reafirmo a minha convicção. A narrativa do chamamento de Abrão estabelece, desde o início da história da salvação, que o projeto de Deus é fundamentalmente um projeto de felicidade e bênção universal. A fé, neste contexto, é a coragem de confiar e aderir a este desígnio benevolente, mesmo quando o caminho é incerto e exige o sacrifício de seguranças familiares. A leitura de Rashi, que vê no comando um convite para o teu bem, capta esta verdade teológica essencial. A vocação divina, por mais exigente que seja, é sempre uma chamada para a vida em abundância. Por meu lado, concluo mantendo que o texto, na sua forma literal e na sua recepção na tradição, como vemos na Carta aos Hebreus, enfatiza a soberania do chamamento divino e a resposta radical da fé. A grandeza de Abrão, que o funda como o patriarca da fé, reside na sua confiança incondicional, que não depende de garantias visíveis nem da compreensão total dos benefícios. O modelo que ele nos deixa é o de uma fé que se ancora unicamente na fidelidade daquele que chama e que se expressa num ato de obediência que é, em si mesmo, o maior ato de liberdade. Fica claro que as nossas perspectivas, embora partindo do mesmo texto, colocam a tónica em polos diferentes da mesma experiência religiosa. A benevolência de Deus e a exigência da fé. Talvez a verdadeira profundidade desta passagem resida precisamente na tensão irresolúvel entre estes dois aspectos. Concordo. A discussão revela que este texto fundador pode e deve ser lido de ambas as maneiras. Não para anular uma perspectiva com a outra, mas para compreender que a relação com o divino é simultaneamente um convite ao bem-estar e uma chamada ao desconhecido. Essa complexidade que torna a história de Abrão tão intemporal e desafiadora, convidando-nos a continuar a explorar o material.